falar um pouco sobre casamento hoje. Nós vamos agora, então, fazer uma leitura aqui da Palavra de Deus. Eu vou pedir para a Ana Lúcia, o irmão Leleco me ajudou aí na outra transmissão. Hoje a Ana Lúcia está comigo aqui, irmão, ela vai fazer a leitura para nós. E eu vou pedir para ela ler primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, os irmãos que quiserem acompanhar aí. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do capítulo 7 e os versículos 32 a 40. Os irmãos quiserem acompanhar aí, por favor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 7 e os versículos 32 a 40. E a Ana Lúcia vai ler para a gente aqui agora. Vamos acompanhar aqui a palavra de Deus. Eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo. Mas o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar a sua esposa. E por isso é puxado para duas direções diferentes. Quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas deste mundo, porque quer agradar o marido. Eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou certo, e que se entreguem ao serviço do Senhor com toda a dedicação. Aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar mais, eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é muito forte e que devem casar, então que casem. Não existe pecado nisso. Mas, se pelo contrário, o rapaz não se sente na obrigação de casar, se está mesmo resolvido a ficar solteiro, e se é capaz de dominar a sua vontade e já resolveu o que deve fazer, então faz bem em não casar com a moça. Assim, quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. A mulher não está livre enquanto seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que case com um cristão. Porém, ela será mais feliz se ficar como está. Essa é a minha opinião, e eu acho que também tenho o Espírito de Deus. Amém. Essa passagem, irmãos, tem vários pontos aqui que nós podemos analisar. Um ponto muito importante é a opinião do apóstolo Paulo de que o solteiro é melhor, né? Então, ele diz, olha, se alguém for capaz de ficar como eu sou solteiro e eu cuido das coisas do Senhor em tempo integral e, na minha opinião, é melhor assim, né? Então, é o primeiro ponto aqui que a gente já destaca na opinião do apóstolo Paulo. Mas ele diz o seguinte, agora, você pode não ser como eu e ter uma paixão pela sua noiva e achar que você realmente precisa se casar com ela, então você casa com ela, porque é assim que tem que ser, tá tudo certo. Você não existe pecado nisso, não tem nada errado, você casou e tá tudo bem. Só, irmãos, que aí vem o detalhe que é a mensagem do dia de hoje, é isso que nós vamos trabalhar no dia de hoje. O casamento, irmãos, é um compromisso de longo prazo. É um compromisso de longo prazo. E todo compromisso de longo prazo, nós estamos desacostumados ou nós não estamos habilitados a lidar com isso. A verdade é essa. Por quê? Porque na nossa vida moderna, atualmente, tudo que nós temos feito, o tal do longo prazo está descartado. Tá? O longo prazo está descartado, né? Não existe nada de longo prazo, né? Então as pessoas estão assim, cada dia mais encurta, né? Tudo, para você ver o tempo das pessoas, né, trabalharem numa empresa, né? Então, antigamente, a pessoa entrava numa indústria, registrava a carteira e ali ele aposentava, né? Então, é muito comum isso, as grandes indústrias, você pega aí uma indústria automotiva, uma indústria metalúrgica, o pessoal entrava com 18 anos e com 60 saía aposentado, né? Então, não
era o sinal de que a pessoa não era bom, né? Então, se pegasse uma carteira de trabalho ali, a pessoa trabalhou em 5, 6 empregos, e esse cara aqui não é bom, não, ele não para em emprego nenhum, né? Esse era o conceito que as pessoas tinham aí, pelo menos uns 20 anos atrás, né? Mas hoje, o que acontece, irmãos? A pessoa não para mais em emprego, aliás, é mal visto quem fica muito tempo no emprego. O trabalhador já fala, nossa, isso aqui ficou acomodado lá, né? Já é visto como uma acomodação. Porque a pessoa que é ambiciosa, que está buscando crescimento na empresa, e essas são vistas como qualidade boa, boas qualidades no mundo corporativo, ela precisa mudar de emprego. Aqui não deu para ser gerente, ela vai ser gerente em outra empresa. Aqui ela não conseguiu ser diretora, ela vai ser diretora em outra empresa. E ela vai embora, vai estar procurando emprego, está crescimento, está fazendo faculdade, promoção. Senão, ela parou no tempo. Então, antigamente, quando você... Perdão, tudo bem, Mauro? Tá joia, desculpa, eu achei que eu não tinha dito alguma coisa. Então, tá joia. Então, veja bem, quando você... antigamente você tinha essa visão que o permanecer muito tempo no emprego era positivo. Parabéns para você. Agora, hoje não. Hoje, se você ficar, é visto como acomodado. Nossa, você ficou tantos anos no emprego, você não mudou, você não progrediu, você não foi promovido. Então, aquilo é visto com maus olhos. O que era visto como aprovação, como motivo de elogio, agora é visto como coisa negativa, como motivo de crítica. Então, veja bem, tudo ficou rápido, tudo ficou mutante, tudo passa rapidamente. Quer dizer, os empregos que a pessoa ficava 30 anos empregada, agora não, você tem que sair logo, você tem que ser promovido, sair para outro lugar. E as pessoas estão jogando aí os joguinhos eletrônicos, né? E muda de fase rapidamente, e esses jovens estão hoje no mercado de trabalho já querendo mudar de fase rapidamente. Ele quer ficar no emprego um ano, no outro ano já ser promovido a gerente. E isso tem causado muita dificuldade aí no mundo corporativo, no mundo empresarial. E aí, nas outras coisas também, a gente tem assim, um curso, uma faculdade era 5 anos, né? Os cursos tradicionais, 5 anos de formação, medicina 6 ou mais, e a pessoa ainda terminava, ainda tinha que fazer uma pós, uma especialização para poder realmente atuar naquela profissão. E hoje, irmãos, tem curso de nível superior de 2 anos e meio, né? Você faz aí um tecnólogo, uma coisa, então é tudo rápido, caiu pela metade o tempo, né? Então tudo é rapidinho, tudo muda, tudo fica... E aí, o que acontece? As pessoas transmitiram essa rapidez, essa dinâmica que tem na sociedade moderna, transferiram tudo isso também para o casamento. Então hoje é muito comum você ver as pessoas dizendo, vamos casar, se não der certo a gente larga, né? Muita gente que se une ao outro aí, vamos ver o que dá, né? Se não for bom, a gente larga, tá tudo bem, quanta gente separada tem por aí e tal, e não leva o casamento como uma união que é para a vida toda. Então, isso eu quero destacar aqui com os irmãos nessa leitura, na primeira carta aos Coríntios 7, então ele fala assim, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, no verso 39. Então, veja bem, quem casou, casou pela vida inteira. Irmãos, não tem nenhum projeto hoje, na vida secular, fora do pensamento cristão, que é para a vida inteira. Nada é para a vida inteira. Tudo pode se desfazer, tudo amanhã é outra coisa, né? A pessoa abre um negócio, uma loja, amanhã já fechou. A pessoa constrói aí uma amizade, amanhã ele não é mais amigo daquelas pessoas. Constrói um relacionamento, vai numa igreja, daqui a pouco ele já mudou de igreja, já foi para outra. Não tem mais esse negócio de para a vida toda. O que é para a vida toda? Né? Você compra um carro, daqui a pouco tem que jogar fora, os eletrodomésticos em casa. Né? Antigamente você comprava uma geladeira, ficava 30 anos com a geladeira. A minha mãe comprou um jogo de quarto e a vida inteira ela teve aquele jogo de quarto. Era uma madeira maciça que quando ia mudar de casa precisava 6 homens para carregar o guarda-roupa, né? Hoje você compra um guarda-roupa na Casa Bahia, a primeira mudança que você faz, o bicho desmancha, né? Você tem que tacar no lixo e comprar outro, porque
não é feito mais para durar, né? Você compra um celular, daqui 6 meses ele está ultrapassado, não cabe mais os programas, já não... tudo é feito para estragar, para tacar fora, para você comprar outro. E a gente acaba transmitindo essa conduta, essa dinâmica da vida secular, a gente transfere para a vida pessoal, e aí surgem esses relacionamentos que são também totalmente descartáveis, totalmente superficiais, que não têm o menor suporte, a menor condição de durar a vida inteira. Mas o casamento, irmãos, é para a vida inteira. A Bíblia diz em várias passagens, né, que deixará o homem a sua mulher, deixará o homem os seus pais, seu pai a sua mãe, se unirá à sua mulher. Então é o seguinte, quando que ele vai deixar de ser filho do pai e da mãe? Né? Então ele deixou o pai e a mãe para casar com a mulher, mas quando que ele vai deixar de ser filho? Nunca. Né? Então enquanto ele for vivo, ele é filho. Nem que o pai dele morrer, ele vai dizer, olha, eu sou filho do fulano que é falecido, mas eu sou filho dele. Então, essa filiação, ela é uma coisa para o resto da vida. E o casamento deveria ser também. O homem deixa o pai e a mãe se une à sua mulher, é para o resto da vida. Mas cadê a nossa referência para coisas que são para a vida inteira? Né? A gente não tem. Então, o que mais é para a vida inteira? Mais nada. Né? Então, você não tem essa referência. Isso aqui é comparável ao quê? É comparável a nada. Então, o casamento ficou isolado. E só que nós precisamos ter em mente que essa é a recomendação da palavra de Deus. Então, o que acontece num compromisso de longo prazo? Então, vamos pensar. O que caracteriza um compromisso de longo prazo? Então, vamos lá. Se eu tenho um compromisso que é para a vida inteira, vamos dizer que eu estou ciente de que é para a vida inteira. Então, vamos lá. Eu estou convivendo com a minha esposa, e eu sei que a minha vida com ela, que a convivência, a minha relação com ela é para a vida inteira. Então, aí hoje, né, no dia de hoje, acontece alguma coisa que me desagrada. Então, de repente, aconteceu alguma coisa que eu fiquei chateado. Bom, se eu sei que o meu compromisso é para a vida inteira com ela, então eu vou tentar consertar aquilo. Eu vou dizer para ela, olha, isso aqui eu não achei legal. Ou ela, se for ela que ficou chateada comigo, ela vai dizer, olha, isso aqui não está legal, não gostei disso. E a gente precisa conversar e precisa resolver. Por quê? Porque eu vou continuar vivendo com você. Né? Então, veja como que é diferente, né? Agora, se eu tenho o pensamento de se não der certo eu largo, então isso aqui que ela fez eu não gostei, eu vou anotando, né? Ah, não gostei, número 1, não gostei do que ela fez. Amanhã ela faz outra, eu falo, número 2, não gostei do que ela fez. Depois, número 3, número 4, número 5. Um dia eu chego e falo, ó, tem 10 motivos aqui pelos quais eu estou indo embora. E aí eu largo e vou embora e acabou. Não é? Então, essa é a postura de quem está indo embora, de quem tem compromisso, de quem não vai ficar. Né? Então, para quem é passageiro, então eu posso rodar sem perdão, eu posso tocar a minha vida guardando mágoa, mas se eu sei que é para a vida inteira, então eu preciso resolver. Porque como que eu vou ficar a vida inteira magoado? A vida inteira ela fazendo coisa que eu não queria. Né? Então, esses dias eu assisti uma comédia. Depois também nós vamos indicar vários filmes, vários livros para os irmãos, né? Hoje é só um programa de abertura aqui, nós estamos tratando sobre esse assunto específico, que é de longo prazo, mas nós vamos trazer para os irmãos várias indicações de filmes, de livros, de materiais que os irmãos podem ler, que podem acompanhar aí para poder crescer nesse tema do casamento. E uma comédia que eu assisti, o casal se separa, né? Eles se separam, e depois eles tentam uma reaproximação. Né? Aí, nessa reaproximação, a mulher fala assim, uai, mas você está comendo pãozinho com margarina, né? Você sempre gostou de maionese? Aí ele falou, não, eu comia maionese porque você gostava de maionese. Aí ela fala assim, mas você não falou para mim tal dia que era margarina? Ele falou, não. Então, assim, ele só estava fazendo aquilo porque ele achava que ela ia ficar feliz com aquilo. Aí ela fala assim, mas escuta, você ficou 10 anos comendo um negócio que você não queria? E aí a gente ri do lado de cá, né?
assistindo o filme, porque você fala, não, quantas coisas dessa tem no casamento, né? Você só fez por causa dela, aí você fica aguentando aquilo, mas por que não resolveu? Né? Por que você não conversou? Mas você vai ficar o resto da vida comendo pão que você não gosta, né? Com a margarina que você não gosta, só porque um dia você falou e ela resolveu fazer. Então, a gente tinha que ter assim, um pouco mais de vontade, de empenho, de resolver as coisas, porque é para a vida inteira. Você não vai ficar a vida inteira comendo pão que você não gosta. Então, quando a gente tem essa visão de longo prazo, muitas das nossas atitudes no dia a dia vão mudando, né? Então, você, olhando a longo prazo, você fala, não, tem meus filhos, eu vou criar meus filhos aqui de acordo com a palavra de Deus. Então, é importante que você leve os seus filhos na igreja, é importante que você eduque os seus filhos segundo a palavra de Deus, é importante que você tenha uma esposa que faça oração com as crianças, que ajude, que esteja junto com você. Então, são outros valores que você tem que colocar também na mesa. E se tem alguma dificuldade aqui e ali, mas tem outras bênçãos de lá também, você tem que pesar os prós e os contras, e vamos para frente. Esse é um projeto de longo prazo. Não é descartável, não é uma coisa que hoje eu estou fazendo e amanhã eu deixo de fazer. Hoje está bom assim, mas amanhã a gente muda, eu não estou contente com ela, largo, vou atrás de outra pessoa. Não é isso, é para o resto da vida. Então, o apóstolo fala aqui, quando nós lemos aqui 1 aos Coríntios 7, ele fala assim, primeira coisa, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Então, gente, é para a vida inteira. E se é para a vida inteira, você tem que consertar os probleminhas do dia a dia. Não é? Você não pode tocar a vida inteira com aquele problema, com aquela pedra no sapato, com aquela questão. Então você tem que ir lá e resolver. Olha, aquilo que você falou ontem eu não gostei, vamos aceitar isso, vamos viver bem. E a Bíblia fala que nós não devemos deixar dormir com uma mágoa no coração, né? Não pode passar de um dia para o outro. Né? Então, ele diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, quer dizer, você não deixa para amanhã, já resolve hoje as tuas rusgas, os teus alguma diferença que você tem com o seu cônjuge, você tem que acertar hoje. Então, é necessário isso. Por quê? Porque é a longo prazo. Porque nós vamos viver essa vida junto. Então, é isso. Então, nós vamos tocar em frente. E outra coisa que ele fala aqui também, muito importante nessa passagem, ele fala o seguinte, ó, a pessoa que está casada, ela quer agradar o outro. Né? Então, ele fala, ó, a mulher casada, ela quer agradar o marido. E o marido, o homem casado, ele quer agradar a esposa. Mas nem sempre a gente vê isso. Né? Isso aí é uma coisa interessante. Por quê? Porque às vezes você vê a mulher casada, ele fala que o homem é puxado em duas direções diferentes. Ele quer agradar o Senhor, mas ele também quer agradar a esposa. Mas hoje, com essas relações bastante fracas, né, vamos dizer assim, relações que são superficiais, que não são casamentos assim, a maneira como Deus recomenda, o que acontece? O homem não quer agradar o Senhor e não quer agradar a esposa também. Nós vivemos num tempo de muito egoísmo. Então, o marido, e esse marido que não quer agradar a Deus e também não quer agradar a esposa, e por isso a Bíblia fala que nós não devemos unir o jugo desigual, né, que você não deve casar com o marido descrente ou a esposa descrente que não tem a fé e tudo mais. Por quê? Porque se ele não tem esse respeito pelo Senhor, por Deus, ele pode também não ter esse respeito por você. Então, o que acontece? Esse marido que não respeita o Senhor, que não quer agradar o Senhor e que não quer agradar também a esposa, ele está preocupado com ele mesmo. Então, hoje o que a gente vê é o marido que quer jogar bola, que quer ir assistir o jogo, a gente vê essas loucuras aí, né? Os caras por causa do time. Aí no Paraná é o furacão, né? A torcida aí, os fanáticos. Aqui em São Paulo são os corintianos que são fanáticos. A pessoa, naquela época que o Corinthians foi jogar o Mundial lá no Japão, teve reportagem de marido que largou da esposa, vendeu o carro, pediu a conta do emprego, pegou o dinheiro que ia fazer o casamento, estava noivo, pegou o dinheiro que ia fazer o casamento e foi para o Japão assistir o jogo. Então, ele não está pensando em agradar a esposa, nem agradar o Senhor, ele está pensando em agradar ele mesmo, os motivos egoístas dele. Por causa do futebol, ele abriu mão do casamento.
E não só, né, eu estou usando esse exemplo aí, mas qualquer outra coisa, a pessoa se joga no trabalho, ele não está a fim de agradar a esposa, ele quer ser bem sucedido no emprego dele, ele quer comprar o carro, a casa que ele sonha, e ele passa por cima de tudo, daqui a pouco não tem mais a família, mas ele tem o carro, a casa, a promoção que ele estava procurando. O progresso material era tudo que ele estava procurando. Então ele não queria nem agradar o Senhor e nem agradar a esposa, né, que o apóstolo coloca aqui. Ele tá conversando com pessoas crentes. Então ele fala, olha, o homem que é crente, que quer agradar o Senhor, se ele casar, ele vai ter que tomar tempo para também agradar a esposa. Então vai ficar dividido, puxado para dois lados. Mas o que acontece? Hoje nós vemos um bando de gente que não está a fim de agradar nem ao Senhor, nem à esposa, ele quer agradar ele mesmo. Então ele tem um foco, ele tem um alvo, uma meta na vida dele, e é isso que ele quer fazer. E o resto, boa sorte. Né? Então não está preocupado com família, não está preocupado com esposa, não está preocupado com filho. A preocupação dele é apenas com a pessoa dele, com aquilo que ele quer fazer, com as metas que ele quer alcançar. Então, aqui o apóstolo coloca, né? Se ele for um homem crente, quer agradar a Deus, então ele tem que se preocupar ao fazer o casamento, que ele tem também que agradar a esposa. Irmãos, isso é outra coisa também muito importante que nós precisamos falar para os crentes, né? Porque tem muita gente que acha que é só a igreja e vamos lá para a igreja e a igreja, né? E aí ele em casa ele não ajuda em nada, ele não lava uma louça, ele está preocupado com um lado só, ele é puxado por um lado só aqui, né? Como diz aqui a palavra, ele vai ser puxado em duas direções para agradar o Senhor e a esposa. Mas ele não está preocupado em agradar a esposa, não. Né? Então, pouco empenho, né? Pouco esforço para agradar a esposa, né? Para fazer ali realmente o que a esposa gostaria que fosse feito, para cuidar da família, para corrigir os filhos, para colocar ordem em casa. Então, são coisas assim que a gente precisa levar em conta, que o cuidado da família, irmãos, ele faz parte da vida cristã. O cuidado da família faz parte da vida cristã. Então, o que acontece? A gente precisa levar isso em conta, porque a palavra de Deus diz que aquele que não cuida bem da sua família é pior que o infiel. E então, nós precisamos ter isso bem claro. Né? Você precisa cuidar bem da sua família, você precisa dar direção para sua esposa, você precisa cuidar bem dos seus filhos, você precisa cuidar bem da sua casa, você precisa ter a sua família ali realmente servindo ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, você precisa levar, né, toda essa questão correta, levar os seus filhos para a escola, cuidar da tarefa que eles estão fazendo, todo mundo precisa cuidar, o pai, a mãe, precisa tomar tempo para cuidar da família. E o marido tem que pensar na esposa, se ela está feliz, se ela está tocando bem a vida dela. A esposa tem que pensar no marido, se está tudo certo, dar apoio nos projetos dele. Nós precisamos gastar tempo, porque o próprio apóstolo está dizendo aqui, olha, quem casou vai ficar dividido. Ele tem que agradar a Deus, sim, continua a sua vida cristã, mas, por outro lado, ele tem que agradar a sua esposa, ela tem que agradar o seu marido. Então, isso, às vezes, a pessoa também não leva em conta e fica achando que só a fé ali, vamos todo mundo para a igreja e pronto, e em casa eu não faço nada, eu não me esforço para ter realmente um casamento bom, para buscar conhecimento, o compromisso de casamento. Irmãos, o casamento é para longo prazo. Você que está me ouvindo agora, você que é casado, o casamento é para longo prazo. Você vai viver com a sua esposa o resto da vida, se Deus quiser. E por isso você tem que resolver os problemas que tem, as dificuldades que surgem, você tem que dar solução, você tem que viver bem, você tem que resolver todas as diferenças, de preferência no mesmo dia, e viver bem, porque você vai viver a vida inteira com essa pessoa. E você, sabendo que vai casar, você que é jovem, você que pensa em se casar um dia, também já tenha isso em mente, você vai casar para o resto da vida. Então, vamos lá procurar essa pessoa, pedir a Deus, orar a Deus para enviar essa pessoa com quem você vai passar o restante da sua vida juntos, porque o casamento é para longo prazo. Nós não vamos casar e se der certo, larga, não é isso. Nós vamos casar e ficar casados.
A nossa palavra de hoje, aqui na leitura de 1 aos Coríntios 7, o conselho do apóstolo Paulo é o seguinte: se você quer se casar, se você ama a sua noiva, se você ama o seu noivo, case-se. Isso é bom, não tem nenhum problema. Não é nenhum pecado, não é nenhum erro. Mas saiba disso, é um compromisso para toda a vida. E faltam referências para nós nessa vida moderna hoje, de coisas que são para a vida toda, porque hoje tudo é descartável, tudo é uma coisa assim que é para pouco prazo, né? Tudo é rápido, tudo é mutante. Mas a palavra de Deus nos orienta que um casamento é uma coisa que é para a vida toda, é para a gente realmente viver junto e viver bem, né? Não é para viver junto, é para a vida inteira, é uma maldição, eu tenho que ficar junto dessa pessoa aqui que eu não vivo bem, o resto da vida, não. É para viver juntos a vida toda e viver bem, né? De preferência, viver bem. São essas questões que nós vamos abordar aqui na Fórmula do Casamento, como viver para a vida toda e viver bem. É isso que eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Na próxima semana nós vamos trazer um outro tema, o nosso tempo aqui já está se esgotando, e nós vamos trazer um outro tema para os irmãos, indicação de livros, indicação de filmes, né? Que é importante que os irmãos tenham essa consciência, assim, busquem fazer esse exercício de buscar conhecimento sobre casamento, né? Para a vida inteira, então você precisa conhecer cada vez mais, é importante que você leia um livro, que você assista um filme, tudo que for a favor do casamento vai te ajudar, porque esse é um compromisso para a vida toda. Então, por hoje, nós vamos ficando aqui. Não sei se o irmão Leleco quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisa também. Está com a palavra. Tenho certeza que esse programa será transformador de muitos casais, porque muitos daqueles que pretendem chegar à casa de trabalho, seja homem ou seja mulheres, e nós queremos. Estou ouvindo sim, estou ouvindo bem, está tranquilo. Tá ótimo. Então vamos buscar a Deus mais uma vez e orando ao Senhor. Bondoso Deus, damos graças a Ti por essa oportunidade, por estarmos falando da Tua palavra, dos Teus conselhos constantes nas Sagradas Escrituras, para a melhoria dos casamentos, para a vida, para abençoar a vida dos casais, das famílias, e pedimos que o Senhor nos abençoe, guarde aqui especialmente o nosso lar aqui, temos pedido a oração dos irmãos, ouça a oração de cada um, e a nossa que fazemos agora por nós mesmos, aqui por mim, pela Ana Lúcia, pelos nossos filhos, que o Senhor abençoe a nossa família, guarde os nossos passos, e que nós possamos estar, meu Deus, a Teu serviço, possamos estar aqui sempre com uma palavra, meu Deus, de edificação, uma palavra que abençoe os lares daqueles que nos ouvem. Pedimos a Tua bênção por todos que nos ouviram hoje, que acompanharam o programa, e que o Senhor possa abençoar os seus lares, possa abençoar o marido, abençoar a esposa, abençoar os filhos, os netos, que o Senhor guarda, meu Deus, os lares dos teus servos, os lares dos nossos ouvintes, e que a tua bênção esteja presente no lar de cada um durante essa semana, e que na próxima semana estejamos juntos para falarmos mais do teu amor,
pelo casamento, pelos casais, pelas famílias da tua casa. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado, dirige e abençoa a nossa vida, nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Paz seja convosco, até a próxima. Quem tá ligando? Eu estava fazendo. Realmente alguma coisa? Zero. Outro link. Ele tá sem dados. Não. Liga no celular da mulher. Aí eu tive que ir lá na agenda, cadastrar o telefone dela. Pensar que é ao vivo, né? E aí, deu